Então, tá bom, uma boa tarde a todos, são todos bem-vindos. Eu vou iniciar aqui um trabalho sobre campos mentais que geram a nossa coerência de vida. Hoje em dia, né, a gente precisa entender que tudo se passa na mente humana, né? Tudo é a mente. E conhecendo, então, alguns aspectos da mente, nós podemos ter, assim, uma vida mais coerente. Eu gostaria de falar que existe uma coisa chamada teoria de campos, tá? Então, campo é onde tem determinados acontecimentos. As coisas acontecem dentro de um campo. Então, a gente pode dizer que a mente é um grande campo com subcampos. Assim como um sistema, né? Ele também tem subsistemas. Por exemplo, uma empresa é um grande sistema, e a empresa ela tem vários departamentos que são subsistemas. Então, e cada subsistema tem novamente outros subsistemas, e assim a gente pode entender, né, a convivência humana também como sendo uma vida dentro de sistemas. E nós também somos um sistema, e nós também temos subsistemas, embora isso seja sempre uma denominação. Nunca ninguém vai pegar na mão um sistema, né? O sistema não pode ser pego na mão, mas ele é uma forma da gente entender de como que as coisas funcionam. Por isso que a gente fala assim que a mente também é um grande sistema e com vários setores ou várias áreas ou regiões mentais também, né? Assim como a convivência humana, ela tem várias energias, né? E vários campos também. Nós temos o campo do relacionamento, nós temos o campo das potencialidades, nós temos o campo da realização, nós temos o campo da aprendizagem, nós vivemos vários campos. Então, eu quero trazer aqui para vocês, né, alguns campos mentais que nos ajudam a viver melhor, né? Essa é a ideia. Então, quero dar as boas-vindas aí ao Márcio, né, ao Mário Colombi, né, a Nilva, que já falei, né, Rosana, Isaac, são todos bem-vindos. Márcio Rocha, você também, Márcio? Está tudo legal? Tudo bem, Marcos? Bom rever a todos aí. Tá Bom te ver. bom, muito legal. Eu vou deixar sempre aberto aqui para vocês fazerem perguntas, tá? E na medida que vocês puderem abrir os seus vídeos aí, seria melhor para eu não estar falando para janelas fechadas, né? Tá ok? Então, eu prefiro, né, que vocês possam abrir suas janelas, ou pelo menos deixar aberta por um tempo, tá bom? Então, eu já falei essa primeira introdução sobre os vários campos, né? E eu quero percorrer vários campos, tá? E um primeiro grande campo, ele é o campo impulsor. Tá? Todos nós temos impulsos, então eu chamo isso de campo impulsor. Nós temos impulsos para fazer alguma coisa, impulso para pegar o arroz na mesa, impulso para dormir, impulso para caminhar, impulso para falar, um impulso para a gente chegar aqui, né, no curso, né? Então, nós temos várias atitudes ou atividades que são impulsoras, né? Nós temos um impulso inicial, né? E dentro desse impulso inicial, uma grande potencialidade é o que a gente chama de visão, né? Qual é a visão que eu tenho, né, sobre determinada coisa? Então, quanto mais elevada for a visão, maior é o nível de liberdade que nós vamos ter, né? Então, eu gostaria de dizer assim, que a visão, ela é um fator determinante da nossa qualidade de vida. Se eu tenho uma visão muito pequena ou muito restrita, né, eu vou, obviamente, ter uma vida mais restrita, uma vida com mais problemas, com mais dificuldades.
E quanto mais elevada for nossa visão, maior é o nível de liberdade que nós temos. Então, eu gostaria de deixar claro essa questão da visão, né? Então, quando a gente fala de impulso, junto com os nossos impulsos, tem uma visão inerente. E essa visão inerente é a tua visão de mundo, visão de vida, visão de como que você pensa e que determina a qualidade da tua vida, né? Então, isso aí é um ponto assim básico. Então, se nós queremos ter uma vida coerente, nós temos que ter uma visão também coerente. E o que é uma visão coerente, né? Primeiro, eu acho assim que a gente precisa saber quem somos nós, né? Aliás, essa é a pergunta mais difícil que tem no mundo, né? A gente falar quem sou eu, quem somos nós, né? E existem muitas formas de falar sobre isso, mas na realidade nós somos uma consciência, né? Quando a gente tem essa percepção de que nós somos uma consciência, né? Uma consciência plena, universal, né? Que é a nossa vida em si, nós vamos entender que nós não somos o nosso personagem, nós não somos o ego. O ego é uma coisa construída, né? Que está aqui e que faz com que a gente viva no mundo comum, mas nós não somos o ego, nós somos essa percepção, essa capacidade de percepção maior, né? Tá ok? O Cláudio falou aqui que quem somos nós é a pergunta mais difícil, mas também é mais importante de todas, né? Porque quando a gente, né, Cláudio? Quando a gente responde isso é porque a gente já está num nível elevado de espiritualidade, né? Então, essa resposta é assim, tá? É dessa forma, muito legal. Vocês podem participar, vocês podem perguntar, podem dar, né, aqui as suas opiniões, fiquem assim bem à vontade aqui para fazer um bate-papo. Eu não vou apresentar referencial nenhum hoje, eu só vou bater papo com vocês, tá? Essa é a ideia mesmo, né? Então, essa visão inicial, né, é importante. Então, isso significa assim, como você se coloca no mundo, como é que eu me posiciono no mundo, né? Esse é um ponto assim básico, né, para o nosso dia a dia, para que a gente possa ter um posicionamento elevado. E o que é um posicionamento elevado? O que é um posicionamento elevado? O que vocês acham? Vamos ver. O que é um posicionamento elevado? Vocês que já fizeram o curso comigo já sabem responder, né? O que é um posicionamento elevado? Quero escutar vocês um pouquinho. Vamos ver. O que é um posicionamento elevado? Eu já falei, né? Um posicionamento elevado é quando a gente se coloca como sendo de igual para igual com todos os seres. Isso já é um posicionamento elevado, né? Eu me vejo de igual para igual com todas as pessoas, com todos os seres. Eu me vejo em você, né? Quando eu olho para você, eu vejo que você é eu, porque eu vejo você do meu jeito e você me vê, né, do teu jeito. Então, nós somos co-criadores uns dos outros. Então, você já está dentro de mim, eu crio você dentro de mim, do meu jeito. Isso é um posicionamento elevado, né? Um posicionamento elevado é saber que nós não somos dissociados do todo, né? Nós fazemos parte de um planeta, nós fazemos parte da humanidade, e nós não podemos nos dissociar da humanidade, não podemos nos dissociar do planeta, né? E aqui o Isaac falou, né? É bem interessante ver. Eu não sou o pensamento, eu sou o criador, né? Então, é o pensamento criador, nós somos os criadores de nós mesmos. Isso é um posicionamento elevado, né? Então, eu não fico na visão dividida. Não, eu estou aqui, o planeta está lá fora, né? A natureza é algo separada de mim. Não, a natureza está em mim o tempo todo. Eu sou a própria natureza. Eu sou a capacidade criadora. Deus está em mim, eu estou nele. Então, isso é um posicionamento elevado, tá?
Então, assim, a gente começa a ter o que o Márcio fala aqui de autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele é exatamente isso, saber que nós somos plenitude, nós somos plenos, somos inteiros. E quando a gente perde essa visão, a gente entra na visão dividida, né? Eu estou aqui, você está lá. Eu sou pai, você é filho. Daí tem uma divisão. E a gente entra no mundo do rolo, né? No mundo das dificuldades, né? Tá ok? Então, é esse o ponto assim, que eu queria trazer para vocês, né? De termos coerência com a vida, né? Sabe? A gente chama de isomorfismo. Isomorfismo significa o quê? Termos coerência com a vida, né? Uma vida coerente, tá? Sermos uma vida isomórfica. O que é uma vida isomórfica? É nós sabermos seguir, né, as leis universais no nosso dia a dia. Por exemplo, nós estamos sempre em mutação, tudo está sempre mudando. Nós vivemos ciclos, né? A vida se dá por ciclos, e a vida não é um processo linear, a vida é um processo cíclico. Os ciclos terminam e os ciclos acabam, e começam novos ciclos, né? E assim vai indo, tem grandes ciclos e pequenos ciclos. Nós vivemos muitos ciclos ao mesmo tempo. Alguns estão começando, outros estão iniciando, outros estão no meio, né? Outros estão em fase de reformulação para um novo ciclo. E assim nós temos uma dinâmica muito grande da vida, né? E olhar a vida sob o ponto de vista dinâmico, isso já é um isomorfismo, já é uma coerência, né? Ok? Então é isso, né? Aqui diz um xamã, né? O Cláudio falou assim que nós somos árvores que falam e andam, diz um xamã sul-americano, né? É interessante, né? Uma visão também bem interessante, né? Bastante interessante, né? Porque uma árvore também tem vida, né? Uma árvore vive também, tem vida. Uma árvore também tem sentimentos, também tem energia, né? Também tem vida, tá? Então é isso. Então, esse é o primeiro ponto assim, que eu queria trazer para vocês. Qual é a tua visão, né, que você tem de você mesmo? Você se confunde com os seus papéis, né? Então, a gente tem vários papéis no mundo, né? Mas você não é o papel, nenhum papel, tá? Nós somos os criadores dos nossos papéis, tá? Então, nunca se confunda com o papel que você exerce, tá? Os papéis são meramente papéis, eles são, né, temporários, necessários no mundo comum, ok? Então, é basicamente isso aí que eu gostaria de trazer assim num primeiro momento, né? Então, a pergunta é, qual é a tua visão de mundo, tá? Aonde que você tem problemas? Então, todos nós temos problemas, né? Alguns problemas maiores, outros menores, mas os problemas, eles são criados por quem? Por nós mesmos, né? O problema não está lá fora, né? Eu sempre falo e volto a falar, você nunca vai ver um problema andar na rua, tá? Nunca você vai ver um problema andar na rua, ser atropelado por um ônibus, né? Ou o problema pegar um Uber, né? Pode ser que eu seja uma pessoa problemática que tenha um problema na mente, né? Então, tudo é criado na nossa mente. Então, tomar consciência que nós somos os criadores do nosso personagem. E quando a gente toma essa consciência, a gente diz, poxa, eu posso ser diferente, eu posso mudar. Eu não preciso ter essa vida que eu tenho, dessa forma que eu tenho. Eu não preciso seguir os meus modelos, eu não preciso seguir tudo que eu aprendi na vida. Eu posso ter um olhar diferente, né? Então, isso aí é muito, muito, muito legal, assim, a gente entender isso aí. Então, isso a gente chama também de dimensionamento, né? A tua visão é o teu dimensionamento, é como você se dimensiona no mundo, né? Então, o nosso dimensionamento, né, ele precisa, né, nosso dimensionamento, ele tem que ter uma visão, né? Com que visão de mundo você vive? Por exemplo, um empresário precisa ter uma visão da sua empresa. Qual é a visão da sua empresa, né? Então, se ela tem, por exemplo, uma visão ampla de respeito ao ser humano, de respeito ao pessoal que trabalha lá, né? Uma visão mais ampla,
Então, certamente, é uma empresa que pode ter equipes motivadas. Mas se for uma empresa que só vê as pessoas como um recurso humano, mais nada, certamente não vai ter motivação interna. Então, por exemplo, a visão de um dono de uma empresa, ela é importantíssima, né, de como que ela vê a sua empresa. Então, esse é o ponto. O Cláudio aqui pergunta, não seria melhor falar de desafios em vez de problemas? Pode ser, eu acho que podemos falar de desafios também, né? Porque nós somos desafiados o tempo todo, né? Então, nós criamos os nossos desafios, ou as nossas dificuldades, né? Ok? Ou os nossos problemas também, não tem problema nenhum, né? Acho que está tudo ok, assim, está tudo bem. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o que você depreende disso aqui? Por exemplo, assim, isso que eu falei, isso tem sentido ou não tem sentido? Eu quero escutar vocês um pouquinho. Tem sentido, Edila? Abre o teu... Né? Totalmente, porque eu costumo até falar que é para onde você coloca o seu olhar, né? Então, primeiro, você pode colocar o seu olhar só em você, ou você consegue ver que vocês, tudo que você faz impacta no outro, que vai impactar no mundo como um todo. E, ao mesmo tempo, eu vou escolher olhar aquilo que causou o problema, o incômodo, eu vou levantar. Eu costumo falar, eu sou muito sinestésica, então eu faço muito movimento, falo que eu falo com as mãos. Então, eu tenho de levantar esse meu olhar e falar o seguinte: onde é que está a situação? Onde é que estão as outras possibilidades? Isso. A ação nossa vem de uma ação mental também, em primeiro lugar, né? Que vem dos nossos impulsos. Então, eu acho muito legal isso aí, muito legal. Então, você pode começar a fazer um feedback, né, da sua vida atual e pode começar a ver quais os desafios que você tem, né, para superar algum mal-estar ou alguma coisa que não esteja muito bem para você no momento atual, tá? Então, esse é o ponto básico, assim. Então, esse aqui é, digamos, um campo. Esse é o primeiro campo que eu chamo de o campo da visão, tá? Então, a visão, ela é um primeiro campo que eu gostaria de trazer aqui para vocês, tá? Agora, nós temos um segundo campo que eu quero também trazer aqui para vocês, né? Esse segundo campo, ele é o campo da gestão e da regulação, tá? Então, todos nós, na nossa vida, temos que saber gerir, né, a nossa vida, saber gerir as coisas do dia a dia, seja no campo pessoal, seja no campo profissional, seja no campo social. Nós temos que ser gestores, né, e reguladores de nós mesmos. Eu preciso ter uma capacidade de conduzir adequadamente a minha vida. Então, aqui a gente vai falar de posturas condutoras, né? Eu preciso me conduzir no mundo, eu preciso saber lidar com as pessoas de um modo adequado, né? Isso já é um terceiro campo, mas o segundo campo, ele é um pouco esse autocontrole que o Márcio falou aí também, viu, Márcio? Tá? Então, eu preciso ter um autocontrole para que eu possa realmente ter uma capacidade de gestão. Então, isso serve muito para líderes de empresas, serve muito para pais, serve muito para todos nós, né? A nossa capacidade gestora e capacidade reguladora, né? Então, a nossa regulação, ela está muito ligado a isso, né? A gente não pode invadir, não pode se deixar invadir. Então, a regulação, ela depende muito de a gente saber usar o caminho do meio. O caminho do meio é o caminho do equilíbrio. Nós temos um equilíbrio em tudo que a gente faz. Nem muito mar, nem muito a terra, sabe? Então, a capacidade condutora, ela é uma capacidade de caminho do meio, de capacidade de gestão. Não ser nem muito duro, nem muito frouxo,
né? Eu sempre digo assim, né? Quando alguém te dá a mão, né? Você já sabe se a pessoa te dá a mão no tônus muscular adequado, né? A pessoa tem uma certa firmeza e você sente a firmeza da pessoa, mas ela não te aperta, né? Você fica com a mão assim, ai, minha mão, né? Não sei o quê. Ou a pessoa te dá a mão assim, né? Toda, toda solta, né? Então, você pode ver, por exemplo, assim, né? Da postura das pessoas, muitas vezes, na forma como elas te cumprimentam, né? Só pelo aperto de mão. Então, eu aperto de mão no tônus muscular zero, adequado, nem apertado, nem frouxo, né? Então, a nossa condução precisa ser assim. Às vezes, a gente precisa ser um pouquinho mais duro, às vezes menos duro, né? Mas a gente vai sempre achando o caminho do meio, né? O caminho do equilíbrio. Então, isso aí é, por exemplo, algo que nos faz viver bem, né? A visão ampla nos faz viver bem, porque a gente tem uma mente livre, uma visão aberta, uma vontade de viver, né? Uma capacitação no mundo. Então, isso é a visão. Mas o segundo ponto é o que a gente chama da nossa capacidade reguladora, tá? E condutora. E é isso aí a gente vai falar, então, de centramento, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que quer conduzir bem a sua vida, ele precisa ter uma vida centrada, um caminho centrado, né? Então, achar o seu centro pessoal. Eu acho que todos vocês aqui já fizeram curso comigo, né? Pelo jeito, sim. Tá? Eu só não sei se a Nilva fez curso comigo, eu não lembro de você, Nilva. Tá? Eu fiz online. Tá. Então tá legal. Então tá, muito bem. Então, praticamente aqui todos já fizeram curso comigo, né? Então, acho legal isso aí, assim, a gente fazer uma recapitulação. E gostaria, assim, que vocês, né, colaborassem aqui também, dando seus pitacos, suas perguntas, etc, 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 né? Então, esse é o segundo grande ponto, que é a gente ter centramento. Então, o centramento é um estado perceptivo. Eu percebo o mundo e não me confundo com o mundo. O mundo passa, eu olho o mundo passar e eu não me confundo com as coisas do mundo, né? Então, eu tenho uma capacidade observadora. E quando eu preciso interferir, eu interfiro de uma maneira hábil, né? E não destrambelhada de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Vocês podem ver que muitas pessoas têm movimentos muito arrítmicos, pessoas destrambelhadas, vamos colocar assim, faz de qualquer jeito, de sua forma, né? E a pessoa fala assim, né? Eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, eu sou muito espontâneo e faz as coisas de qualquer jeito, né? Então, essa espontaneidade é muito perigosa, assim, né? Porque a pessoa ela não tem um rumo, ela não tem uma adequação, ela vai de acordo com o impulso mental daquele momento. E se a visão de mundo dela for uma visão invasiva, manipuladora, sai de perto, porque realmente não é uma pessoa que está se conduzindo bem, tá? Então, por isso que eu falo assim, da importância da nossa capacidade, né, de nós termos o nosso centramento e a nossa capacidade condutora, né? Então, quando numa empresa existe, digamos assim, uma capacidade condutora na própria empresa, né? A própria empresa, além de ter pessoas motivadas ou equipes motivadas, ela vai ter também um clima organizacional adequado, tá? Então, por exemplo, assim, clima organizacional, ela está ligada a muita capacidade condutora da própria empresa. Então, empresas que não se conduzem bem, o clima é terrível, né? É um clima de guerra, é um clima de grande dificuldade. Então, se você vai trabalhar como consultor numa empresa, fazer mentoria onde o clima é bastante difícil, você pode saber que está faltando condução, está faltando centramento, né? Então, você já sabe aonde trabalhar. Você vai trabalhar nesse ponto, né, que a gente vai chamar de regulação, capacidade gestora, que não está muito bem. Então, esse é o segundo grande ponto que eu queria trazer para vocês, né? Então, o primeiro ponto é a visão, o segundo ponto é a regulação,
né? Então, a capacidade de gestão, regulação e obviamente, que a nossa boa vida, digamos, uma vida que vale a pena ser vivida, ela também vai depender muito dos nossos relacionamentos. Então, um grande campo da nossa vida, né, são os nossos relacionamentos, a nossa forma de nós nos relacionarmos com pessoas, que a gente chama nossa de capacidade interadora, o quanto a gente interage com as pessoas, né? Nossa capacidade de interação, tá ok? Então, a interação, ela está ligada aos relacionamentos. E, por exemplo, numa empresa, precisa ter relacionamentos cooperativos, né? Por exemplo, quando as pessoas cooperam uma com as outras, segundo os seus dons, segundo a sua capacidade, nós vamos ter, além do clima adequado, nós vamos ter sinergia de equipes. Então, quando uma pessoa colabora com a outra, né, no sentido colaborativo, então você vai aumentar a tua sinergia, ou seja, a empresa se torna cada vez mais produtiva. Então, a interação, ela é importante. Então, quanto mais houver interação, menos jogos de poder vai ter. Agora, então, se, por exemplo, uma empresa não investe no campo das interações, certamente ela está abrindo espaço para muito jogo de poder, né? Então, é terrível trabalhar dentro de lugares onde tem jogos de poder, onde um quer derrubar o outro, um quer fazer, né, com que o outro fique para baixo, fique para trás. Fala, Márcio. Oi, Marcos. Eu estava aqui pensando, né? Dentro de uma lógica da ampliação da visão, né? Essa nossa questão relacional, ela vai além dos nossos relacionamentos interpessoais, vai além do relacionamento com as pessoas. Ela é mais abrangente, ela vai numa lógica de um bom relacionamento com o universo, com tudo Sim. aquilo que está contido no universo, do qual eu faço parte, que está contido em mim. Então, isso daí vai me dar exatamente esse isomorfismo, essa lógica da vida coerente que a gente está falando, né? Sim. A gente pode falar da nossa interação, eu comigo mesmo, eu com as outras pessoas, eu com os grupos, eu com a sociedade, eu com o planeta, nossa relação com o planeta e a nossa relação universal, né? Então, essa interação, ela ocorre em todos os níveis, né? Nós vivemos em todos esses vários níveis o tempo todo. Então, é óbvio que a sua colocação é extremamente pertinente, tá? Gostei muito disso aí, Márcio, gostei muito, tá? Porque isso também depende, novamente, da visão, né? Então, a questão da visão, ela não é só o primeiro item. Essa visão permeia todos os vários itens. Permeia o segundo item, que é da regulação da gestão, né? E a visão, ela permeia a capacidade da interação das relações, aonde as relações podem se tornar sinérgicas e cooperativas, né? Evitando os jogos de poder, tá? Dentro das organizações e dentro das famílias também, que quer queira, quer não, jogos de poder existem dentro das famílias também, né? E como tem, tá? Mesmo entre marido e mulher tem jogo de poder, às vezes muito velado, né? E às vezes explícito também, né? Até com o meu cachorro aqui tem jogo de poder, Marcos. Mas olha que tem... mas é verdade, né? Basta você ter um gato e trazer mais um gato para dentro de casa, para você ver que nos primeiros tempos aquilo é um jogo de poder tremendo para delimitar território, né? É assim, muito assim, muito assim. Esse é o ponto, assim. Então, eu já falei de 3 pontos para vocês, né, que eu estou fazendo um en passant aqui, né, que é a questão da visão, a questão da regulação, a questão dos nossos relacionamentos
né? E aí vem também a questão dos relacionamentos centrados, né? Ou relacionamentos focados. Então, os nossos relacionamentos sempre são governados por 3 grandes focos, né? Que é o foco da postura condutora, um relacionamento de postura condutora, que é importantíssimo, né? Então, nos relacionamentos, o item 2, regulação, faz parte, que seria a nossa capacidade de termos uma capacidade de condução, né, das nossas relações. Aí vem o centramento e a delimitação. As nossas relações, elas são importantes viver o aqui e agora, porque é o segundo ponto, digamos assim, dos relacionamentos, viver o momento presente, né? Estar presente. Então, eu tenho uma liberdade a cada momento nos meus relacionamentos, eu não estou invadindo ninguém, nem manipulando ninguém. Eu tenho desfrute das relações, né? Então, esse é o viver o aqui e agora. E o terceiro ponto é a nossa comunicação, né? Que precisa ser uma comunicação real, uma comunicação clara, uma comunicação não violenta, né? Hoje em dia se fala muito de comunicação não violenta. Então, tudo isso aí, por exemplo, são subaspectos ou vários aspectos que estão dentro do guarda-chuva da interação, né? E dentro do grande guarda-chuva que a gente chama de primeiro a grande visão, né? E depois, então, nossa regulação, a nossa interação, que são outros campos importantes, né? Por exemplo, como cada setor se relaciona com outro setor, dentro das organizações, como a gente se relaciona no prédio onde a gente mora, ou no bairro, como é que é as relações com os vizinhos, etc, 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 né? Então, tudo isso aí, né, precisa ter um isomorfismo, uma coerência para que haja, né, digamos assim, uma boa visão, né, de vida e um viver muito bom, né? Então, são esses pontos aí, tá ok? Um outro grande ponto que eu gostaria de trazer para vocês é a nossa capacidade direcionadora. Então, a gente primeiro tem que ter uma visão, um preparo, uma capacidade de regulação, uma capacidade de interagir, ter relacionamentos. E um quarto ponto, ele é a nossa capacidade de nós darmos uma direção à nossa vida, sabe? Para onde que eu estou indo, para onde que eu vou. Embora a gente nunca tenha certeza, precisamos ter um rumo, sabe? Não que você vá chegar a algum lugar, porque ninguém chega a lugar algum, mas eu preciso ter uma direção dentro da minha vida, para onde que eu estou rumando, o que que eu estou fazendo da minha vida, né? Como é que como é que eu tenho uma capacidade de liderança de mim mesmo e liderança na organização. Então, por exemplo, ser um líder é ter uma capacidade de dar direção. Acho que todos os líderes, né, nas organizações precisam entender que o ponto essencial da liderança é dar direção à empresa, dar direção à sua equipe, dar direção à sua vida, né? Então, mesmo hoje eu estava conversando com a minha esposa, onde a gente estava falando da direção da nossa vida enquanto casal, né? O que que a gente vai fazer daqui para frente ao momento que a gente está vivendo, quais são as alternativas que a gente tem, né? Então, a gente precisa ter uma conversa, né, dentro da família, com as pessoas, para ver com clareza a direção que a gente quer tomar, né? Então, esse é um ponto, sim, que eu acho, sim, muito, muito importante também, tá ok? Então, é a nossa capacidade de direção. Agora, só um instantinho, Márcio, a capacidade de direção, ela está muito ligada com o que a gente chama de capacidade decisória, sabe? Então, se você não decide, você não tem direção, sabe? Então, por exemplo, assim, é necessário saber decidir, tá? E saber decidir é algo assim que exige uma certa coragem. Nenhuma decisão é tomada por pessoas frouxas. Quem é frouxo não decide, né? Sabe? Quem não tem elan não decide. Ele vai levando a vida de barriga de qualquer jeito, de qualquer forma.
Então, nós precisamos decidir os nossos rumos. Não que os rumos sejam eternos, sempre a mesma coisa, não. Você redireciona, e redireciona, e redireciona, mas você precisa ter um rumo, né? Você está num barco, então o barco está no rio. Você está dentro do rio, você segue as leis do rio, mas você pode levar o barco para a esquerda, para a direita, ou para frente, tá? Depende. Então, nós estamos no planeta, nós estamos vivendo uma vida, nós temos uma vida finita, etc., mas nós podemos nos conduzir dentro dessas condições. É como o rio. O rio, a gente não conduz o rio, a gente não conduz nem os ventos do mar, mas a gente só pode dar uma direção, né? Então, dar a direção à sua empresa, ao seu trabalho e tudo mais, é algo assim maravilhoso. E esse é o quarto grande campo, né, de tomarmos decisões e tocarmos adiante. Fala, Márcio. Eu queria dizer, Mar, o seguinte, dentro dessa lógica da capacidade direcionadora, né? Sim. A gente poderia, a questão, você passaria mais ou menos por aí, qual o sentido da vida, né? Dentro de uma lógica de um posicionamento elevado. Aí eu estava revendo uma das tuas aulas e me lembrei agora de um questionamento que você fez que eu achei muito legal nesse sentido, né? Você falou que mais importante a questão não é o que eu quero da vida, mas o que a vida quer de mim. Né? Então, isso aí conecta a gente com esse posicionamento elevado, né? Exatamente. Concorda? Exatamente. É por aí, né? O que a vida quer de mim. Então, isso significa coerência com a vida, porque a gente vive diferentes necessidades a cada X período de tempo, normalmente de 7 em 7 anos. A cada 7 anos, a vida vai pedir uma coisa mais elevada de mim. E eu preciso me ajustar a isso, isso é da vida. Eu preciso me ajustar ao rio, eu preciso me ajustar ao vento, mas dar a direção adequada, né? Então, você está com um raciocínio muito elevado hoje, Márcio. Parabéns, você está olhando muito de cima, tá? Estou gostando muito, estou achando muito legal, né? Então, é isso, é bem isso mesmo, tá? Essa visão mais ampla, ok? Aqui, como o Cláudio falou, né? Para quem não tem rumo, nenhum vento serve, né? Aqui o Eliel pergunta direção, né? 4 direção. O terceiro é a interação, Eliel, tá? É a nossa capacidade de interação. Então, são essas capacidades, né? Da visão, né? De ver nossos impulsos, a busca da felicidade o tempo todo, né? Que é o primeiro grande ponto. Depois vem a capacidade da nossa regulação, gestão. Depois vem a capacidade das nossas interações. Então, tudo isso são aspectos, assim, extremamente importantes na nossa vida, né? E depois vem a capacidade de dar direção para onde que a gente vai, quais são os meus rumos, né? Sabendo que a gente pode sempre mudar o rumo o tempo, a qualquer momento, de qualquer jeito, né? Ok? E depois que você deu uma direção à sua vida, você vai fazer o quê? Você vai realizar, vai fazer a realização, né? É realizar aquilo que você está se propondo, aquilo que a vida quer de você. Esse é o primeiro ponto mais importante, né? Que a vida quer de mim, eu vou realizar. Então, eu tenho a direção e depois eu realizo. Então, é a nossa capacidade de realização, né? E realização também, obviamente, significa realização da vida, né? Realização da vida. E isso significa de saber que a gente está num planeta aqui, tá? E esse planeta pede certas coisas da gente, né? Por favor, Ana Paula, pode fazer sua pergunta, sua contribuição. É só um comentário que as decisões, elas dependem um pouco dos resultados que nós temos, né? É só um comentário mesmo. Porque Sim, tem pode falar. muitos resultados. A gente vive num universo, em um todo,
que tem, às vezes, situações que não dependem tanto de nós, né? As forças externas, vou dizer assim. Sim, sim. Então, às vezes, temos resultados inesperados e como vamos lidar com decisões, vamos tomar essas decisões baseadas nesse resultado, às vezes. Tem a frustração, né? As consequências disso aí. Certo, perfeito, perfeito, Ana Paula, porque nós não temos controle sobre os acontecimentos. Tá? Esse é um ponto importantíssimo. Nós não controlamos os acontecimentos. Os acontecimentos são os acontecimentos. Agora, eu preciso saber me conduzir frente aos acontecimentos. Como que eu me conduzo frente aos acontecimentos? E aí, no meio disso tudo, eu também tenho que tomar decisões frente ao que aconteceu frente a mim. Então, eu preciso levar em conta os acontecimentos que houveram, a minha experiência de vida, e tudo é complexo. A vida é uma grande complexidade, né? E como o Márcio falou, a vida é probabilística. A gente não tem controle sobre a vida. A vida, ela tem o seu rumo próprio. É o que a vida quer da gente, tá? Eu acho muito legal essa sua colocação, Ana Paula. Acho que é bem isso mesmo, tá? Correto. Perfeitamente, é correto o que você trouxe, tá ok? Então, a nossa capacidade, por exemplo, de realização da vida. Então, realização da vida é o quê? O que é realização da vida? Vamos ver o que vocês acham. O que é realizar a vida? O que é Eu realizar? acho, Pode falar. eu penso que realizar a vida é você ter um propósito, cumprir com algo em benefício às pessoas. Nós temos, igual você falou, os relacionamentos. Nós temos que estar o tempo todo em relacionamento com pessoas e ajudando pessoas, né, buscando, estar incentivando, auxiliando de alguma forma. Acho que é cumprir o nosso papel nessa terra, nessa vida. Sim. Eu acho que esse é um propósito que nós temos que ter e é um direcionamento também. Perfeito. Esse é o maior propósito, né? O maior propósito que um ser humano pode ter é o propósito de gerar benefício às outras pessoas. Né? Se a pessoa não tiver esse propósito, não é propósito. Tá? Daí é qualquer plano de ação, é qualquer coisa, mas não é propósito. O propósito, o único propósito válido para a vida, para nós, é estarmos nesse planeta aqui para gerarmos benefício às pessoas. Acho que esse é o ponto básico, né? Agora, a gente se torna feliz quando a gente ajuda as pessoas, não é? Porque a gente está sendo generoso e quando a gente está sendo generoso, a gente perde o ego. Então, o que surge? Surge a felicidade natural, a felicidade plena, ela surge a partir da nossa generosidade, sabe? Então, quando você abre mão dos teus conceitos, por exemplo, quando você não fica batendo o pé em cima do que você acha, você abre mão do teu ego, etc., surge o quê? Surge o self, né? O self, que é essa nossa profundidade maior, que é sempre feliz, né? Dentro do sistema ISO, a gente chama de self 2, né? O self 1 e o self 2. Surge o self 2, que é a nossa mente plena, né? Nossa mente plena, tá ok? Tá bem correto isso aí, Ana Paula, tá perfeito isso aí, tá ok? Então, digamos assim, a nossa realização de vida é termos uma vida que vale a pena ser vivida, que a gente chama de vida preciosa, né? E a vida preciosa é aquela que realmente ajuda as outras pessoas, por isso que ela é preciosa. Ela não ajuda a si, que é o ego, mas ajuda as outras pessoas. E, por consequência, nós obtemos a felicidade natural, a felicidade mais profunda. É uma consequência, tá? Então, é importante que a gente faz tudo para ser feliz, mas a felicidade real, verdadeira, ela é quando a gente beneficia as pessoas, tá ok?
Então é isso, seu Cláudio. Você precisa se esvaziar de si para poder ser preenchido pelo todo por Deus. É isso aí, pastor Cláudio. Exatamente isso. Tá? Perfeitamente. Perfeitamente. Está tudo claro, sim. Então, aí a gente passou pelo campo da realização. Tá? Então, o campo da realização, ela é a realização também, a gente, no campo profissional, né? O campo profissional também tem a realização, né? No campo profissional, a realização é a gente obter o dinheiro para a gente poder sobreviver, né? A sobrevivência é uma realização também da vida, né? Nós precisamos sobreviver, para isso a gente trabalha. A gente precisa cuidar da família, né? Precisa ter as relações gregárias, ter bons relacionamentos. Isso também é uma realização de vida. E a realização de vida mais profunda é a espiritualidade. Você quer se realizar profundamente, você vai ter que caminhar, trilhar o caminho espiritual. E o que é o caminho espiritual? Cláudio, você que é o grande pastor aqui, o que é o caminho espiritual? A gente pode dizer que o caminho espiritual é aquele que nos leva a cada vez mais consciência de quem nós somos, né? Entrando em contato com a nossa essência divina, nosso ser de amor, de luz e de vida, né? É o caminho que nos leva cada vez mais a essa presença, essa realidade que é a nossa verdadeira natureza. Nossa verdadeira natureza. Esse é o caminho espiritual. Perfeito, Cláudio. Você, né, você está dando show hoje aqui, que eu estou gostando. Você e o Márcio aí estão realmente dando show, a Ana também, né? Está muito bom, assim. Então, nós fizemos essa reflexão em cima da realização. Agora, a gente realiza, faz coisas, faz um monte de coisas, mas a gente também precisa potencializar isso, né? Sabe? Então, por exemplo, um dos caminhos do isomorfismo é a gente estar crescendo sempre, estar evoluindo sempre. E para isso a gente precisa o quê? Ter uma capacidade incorporadora das experiências. Então, cada experiência que a gente tem, a gente precisa trazer a experiência para dentro e ver naquele dia o que eu aprendi nesse dia, o que eu aprendi nesse mês, né? O que eu estou incorporando dentro de mim, que é aprendizagem. Então, a gente fala assim muito da aprendizagem, ter a postura de aprendizagem. Então, quem não aprende não vai caminhar muito, porque a gente fica estático. Então, a nossa caminhada pessoal e espiritual, ela depende da aprendizagem. Então, nós temos uma abertura à aprendizagem. Esse é um ponto, sim, que eu acho sim, extremamente importante. Tá? Não se feche na aprendizagem. Aprenda muito, tá? E faça com que essas aprendizagens se potencializem dentro de você, porque você vai recebendo, né, energia e essa energia vai se acumulando dentro de você. Então, eu digo assim, essa capacidade que a gente chama de incorporação, né, que é o sexto ponto, né? A gente precisa incorporar as experiências, trazer, se tornar forte. Para quê? Eu tenho força interna, eu aprendi muita coisa para fazer coisas novas, sabe? Então, a nossa caminhada ela vai depender de um processo evolutivo. Nós vamos evoluindo, né? Fazendo esse processo evolutivo. E esse processo evolutivo a gente chama de transcendência. Eu preciso transcender. Eu preciso ir além do tempo e espaço que eu estou, né? Então, você está num determinado tempo e espaço, que é o teu nível de entendimento de vida, que é a tua visão, mas você precisa ampliar essa visão, e além dela, porque a tua visão, ela te limita. Embora ela seja a sua abertura, ela é também teu limitador. Então, à medida que você tem experiências, incorpora as experiências, traz as experiências para dentro, então, nós vamos ter o que? Uma potencialização. E quem é uma pessoa potencializada,
é uma pessoa que pode dar saltos quânticos. O que é um salto quântico? Salto quântico é quando um elétron, por exemplo, vai recebendo energia de fóton, vai recebendo energia, ele vai acumulando aquela energia. Quando ele atingiu o máximo da energia que ele pode ter, o elétron dá um salto para a camada seguinte, na camada dos elétrons. Então, ele tem o quê? Uma potência para dar um salto evolutivo. Isso é um salto quântico. Então, o que a gente faz? A gente vai recebendo energia, a gente vai aprendendo, e isso vai chegar um momento em que, de repente, alguma coisa fica clara para você. É porque você evoluiu, você deu um salto quântico. Então, esse é o campo da transcendência. Tá? Fala, Márcio. Marcos, queria compartilhar com vocês uma experiência prática minha nesse sentido, né? Sim. No dia 27 de fevereiro, eu sofri um acidente de trânsito. Eu caí com a minha moto. Então, eu fraturei a minha tíbia. Desde o dia 27 de fevereiro, eu estou sem poder pisar no chão com a minha perna esquerda, com o meu pé esquerdo. Então, isso está me fazendo viver um processo de aprendizagem. Porque o médico me disse assim lá atrás, jogou um balde d'água em mim quando ele me disse assim, olha, você vai ter que passar 45 dias sem colocar o pé no chão, sem apoiar o peso do teu corpo na tua perna esquerda, que é justamente o meu pé de apoio, né, Marcos? É o pé esquerdo. Então, o que é que eu tenho buscado fazer? Despertar com essa experiência dentro de mim, né, essa minha capacidade, essa minha habilidade de me desenvolver, de aprender com essa dificuldade que eu estou passando. Isso passa por aprendizagem dentro da minha casa, que eu estou precisando muito da ajuda das pessoas que estão ao meu redor, né, para poder dar um passo, né, para fazer qualquer coisa, as mínimas coisas, né? E tenho procurado também me aprimorar, aproveitar essa oportunidade. Eu não estou enxergando isso como um problema. Eu estou enxergando isso como uma oportunidade de poder me desenvolver. Né? Que, por exemplo, eu faço assistindo essa aula aqui, né? Participando dessa aula com vocês. Tá? Então, eu acho que em determinados momentos, essa vida de ciclo, isso é um ciclo que eu estou passando. Né? Quando eu sofri o acidente no dia 27, eu vinha num determinado ciclo que foi rompido. Né? Iniciei um novo ciclo, vamos dizer, entre aspas, né? De 45 dias. É claro que eu sei que isso vai um pouco mais além de um jeito ou de outro. Né? Mas eu tenho buscado dentro de mim, né, uma força que isso passa pela minha espiritualidade, isso passa pela minha capacidade, pela minha resiliência de me desenvolver nesse tempo que eu estou limitado. Né? Então, eu acho que é disso que a gente está falando. Né? É exatamente isso que a gente está falando. Então, isso é vida. Né? Isso é um campo mental de vida, né? Que é o que a gente chama de incorporação da experiência, né? Usar essa experiência a seu favor e transcender, ir além da onde você estava. Então, abençoados 45 dias, né? Abençoados 45 dias, porque realmente está transformando a tua vida de uma forma ou outra, né? Parabéns por essa visão, né? Essa é uma visão coerente. Em outras épocas, você teria uma visão totalmente diferente dessa, né? Ok? Mas agora você teve essa visão. Parabéns. Certamente, Marcos, certamente. Parabéns. Então, é isso, gente, né? Nós vamos transcendendo e vamos evoluindo, né? Então, eu vou fazer uma repetição do que a gente viu aqui. Então, primeiro, a nossa capacidade de visão, que vai estar presente em todo o tempo, em toda a roda aqui que a gente falou, né? Depois vem a nossa capacidade de regulação, né? Ou de gestão, que a gente falou do centramento, do caminho do meio. Aí nós falamos das nossas interações, né? Da importância de gerar um bom clima, né? De interação, um bom clima na organização, onde tudo flui, onde tudo tem uma fluidez natural. Nós falamos, então, da direção, que é a nossa capacidade decisória. Tá? Depois nós falamos da nossa capacidade de liderança também dentro da direção, né? E falamos da realização de vida, né? Campo realizador de vida, e nas empresas também, obviamente, termos o lucro, né?
E depois nós falamos da nossa capacidade de incorporação, de potencialização, e depois falamos da nossa capacidade de transcendência. Então, são esses os 7 grandes campos que eu acho que, quando são ativados dentro de nós, geram grande coerência de vida dentro de nós. Né? Então, era esse o tema que eu queria ter trazido para vocês hoje, tá? E eu me coloco assim à disposição para responder perguntas, tá? Gostaria de dizer ainda para vocês que ali no chat, se vocês abrirem o chat, tem 3 links ali, tá? Bem lá em cima, bem no início do chat, tá, ok? Tem o link para o ProISO. Então, eu queria convidar vocês para participarem do ProISO, tá? Que é uma plataforma onde eu vou fazer relacionamento constante com vocês, né? Para vocês me acompanharem dentro do sistema ISO. Então, com o tempo, eu vou trabalhar só dentro dessa plataforma, ok? A ProISO. Para quem quiser se aprofundar nesses temas que eu trouxe agora, tá? Eu tenho ali o link da formação Master de Mentoring, Coaching e Advice. A formação Master, ela traz exatamente todos esses pontos aqui. Essa formação Master, ela está com 50% de desconto para quem quiser fazê-la agora, tá? É uma formação que é EAD, vídeos gravados, né? Mas que trabalha todos esses pontos em profundidade, e sugiro que vocês possam fazer a formação Master, para quem não fez ainda. Então, está um preço realmente bastante acessível, tá? E quem quiser realmente ainda falar comigo, né, pelo WhatsApp ou alguma coisa assim, aí tem o link também do meu WhatsApp direto, tá ok? Então, podem clicar ali, podem, né, ou copiar esses links aí, ou entrar em contato comigo, para que eu possa mandar esses links para vocês também, tá ok? Então, como é que foi a nossa tarde de hoje, gente? Maravilha, Marcos. Muito bom rever esses nossos conceitos, né? Do sistema ISO, que tanto concorre aí para que nós possamos ter uma vida mais plena e para que possamos refletir isso para o nosso semelhante, né? É isso aí. Tá bom. Então, basicamente, né, era isso que eu queria ter trazido para vocês hoje, né? Então, esses são os pontos aí básicos. Fica aí o convite, então, para o ProISO e para a formação Master, tá bom, gente? Eu desejo, então, se não tiver mais nenhuma pergunta, ou se alguém quiser fazer um depoimento final, está em aberto ainda. Então, tudo está perfeito, Marcos. A única coisa que não está perfeito é a gente achar que existe alguma coisa que não está perfeita. É verdade. Isso é um alto nível de evolução, viu, Cláudio? Tá? É um alto nível de evolução. É isso aí. Inclusive, a perfeição é perfeita. A imperfeição é perfeita. Né? Faz parte. Ok. Tá ok. Valeu, Leda, então, também, muito obrigado para todo mundo, Edila também. Tudo de bom para vocês. Valeu, gente. Obrigado, então, tá? Até mais. Até a próxima. Até o próximo sabadão com o Marcão. Sabadão com o Marcão. Tá bom. Daqui a 2 sábados vai ter um sabadão, mas é com a Suzanão. Tá bom? Valeu, então. Tchau, tchau.